Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chegando aqui para mais uma história nessa sexta-feira. Sextou. E eu gostaria de deixar aqui alguns agradecimentos. Eu quero mandar um beijo para Kelly Barreto, Cláudia, Carol Bariani, Gleice Cota e Thaís. Um beijo super especial para vocês que fazem parte agora do nosso grupo de apoiadores. Vocês fazem total diferença para que esse podcast continue acontecendo, para que esse projeto cresça cada vez mais, alcance novas pessoas. E o meu intuito com o podcast, gente, é levar histórias de todos os tipos, de todas as pessoas, seja qualquer tipo de história, para o maior grupo de pessoas. Seja para aprender alguma lição com aquela história, se emocionar, sentir medo no caso de Penumbra e Intergalácticos, mas também como uma forma de aprendizado, de escuta, de fazer passar o tempo. O podcast também já esteve muito presente na minha vida de diversas formas, eu já contei aqui para vocês. Em momentos pesados eu me sentia em companhia, então hoje eu estar fazendo companhia para vocês e de alguma forma vocês se sentirem conectados a mim, isso para mim é muito gracioso, muito impressionante e eu fico muito feliz de conseguir me conectar a vocês e estar presente na vida de vocês em momentos mais diversos possíveis. Então, comente para mim em qual momento do seu dia que eu faço parte. E essa história de hoje, como vocês já sabem, ela já tinha saído lá para apoiadores e agora estou trazendo aqui para vocês. Então, bora começar? Essa história pode conter tópicos sensíveis, então ouçam com cuidado, ok? Hoje eu estou trazendo aqui a história da Sandrinha e da Dona Magda. A Sandrinha é a filha da Dona Magda e essa é uma situação que elas passaram há um tempo atrás. A Dona Magda, mãe da Sandrinha, morou toda a vida em uma região mais rural. E desde antigamente existia muito o costume de receber pessoas na sua casa, realizar visitas também e receber aqueles parentes que moram longe, moram distantes. Mas a Dona Magda mesmo nunca foi de viajar nem visitar as pessoas. Até porque ela não tinha carro, era difícil para pegar a estrada e ela morava naquela zona rural, tendo que dar conta de todo o sítio, toda a roça dela. Sandrinha, nessa época, morando com os pais, que era a Dona Magda, e eu vou colocar o nome do pai dela de Senhor Nestor, e eles sempre viveram muito da roça. E para quem vive da roça, a rotina é bem puxada, né, gente? Precisa acordar cedo, plantar, colher, ver se tem algum problema com as plantas, como pragas, formigas, resolver esses problemas, tratar de porco, de galinha. Se você tiver o gado, você tem que ir lá cuidar do gado, alimentar. Se tiver vaca, tirar o leite, caso for preciso. Se você tiver horta, tem que cuidar da horta ou da plantação, como quiabo, jiló, tomate, essas coisas. E na casa da Dona Magda e da Sandrinha tinha tudo isso. Era uma época onde nem todo mundo possuía telefone, era mais aqueles telefones residenciais. E quando você recebia alguma visita, era uma festa que fazia, né? Matava porco, aquela coisa. Até hoje, em certos lugares do Brasil, principalmente no interior, ainda é assim. Vai lá, mata um porco, aí precisa preparar o porco. Como que funciona o preparo do porco? Com o porco morto, vai lá, tira o que é necessário. Separa lombo, banha, as tripas para fazer linguiça, a parte do torresmo. Para quem bebe, fica ali os compadres, as comadres, as crianças em volta brincando, correndo. Aquela maravilha, né? Só que isso, gente, quando você está visitando, é uma coisa. Quando você vive da roça, é outra. E tem a rotina das pessoas que mora na roça, ela precisa acordar cedo para dar conta de tudo. Então já fica aqui o alerta para que se você vai visitar seus parentes do interior ou
vai na casa de alguém do interior, por favor, ajudem no que puder, né? Sejam respeitosos. Então, bom, a Sandrinha nessa época, ela já tinha arrumado um serviço na rua, além da escola que ela estudava. E como eu disse, não tinha aqueles telefones celulares e nem o telefone na roça da Sandrinha. Existia telefones residenciais, mas não eram telefones que às vezes todo mundo tinha condição de ter, né? Então, em um certo dia, a dona Magda, realizando as tarefas dela do dia a dia, quando de repente ela viu seus cachorros latindo, que ela olha, estava chegando 2 pessoas na casa dela. Quem era? Dona Joversina, que era uma tia do senhor Nestor, e ela estava junto com o filho dela. E ela não tinha avisado nada, só apareceu por lá. Ela com uma mochila e o Juninho com uma mala. Eles deram a desculpa de que havia muito tempo que eles não viam a família e foram bem recebidos com um café. E assim, a dona Joversina e o Juninho, eles eram do Mato Grosso. E vamos colocar que a dona Magda, a Sandrinha e o Nestor era do interior da Bahia. Então ficava longinho e a dona Magda já imaginou, nossa, vieram para ficar, né? Mas logo que eles chegaram, eles estavam muito estranhos. E a dona Magda não soube explicar direito, mas eles tinham uma energia pesada, estranha. Era como se algo não estivesse certo. Até existia outros parentes naquela mesma cidade, na parte da rua, e também outros parentes na roça, mas eles decidiram ir para ficar na casa da dona Magda e do senhor Nestor. A dona Magda ficou até sem graça na hora porque ela não estava esperando receber as visitas. Ela já tinha uma programação para aquele dia, tinha a rotina dela, inclusive, de ir à igreja durante a noite. E como eles haviam chegado ali, como ela sairia e deixaria as visitas em casa? Então, ela permaneceu em casa. E esse Juninho, ele estava bem diferente do que a dona Magda se lembrava. Já era um homem feito, mas ele também estava muito estranho. Os olhos dele sempre estavam meio marejados e vermelhos. Bom, o tempo foi passando e foi isso. Passou 15 dias, 30 dias, 2 meses e Joversina e Juninho lá na casa, aparentemente sem intenção de sair de lá. Na casa da dona Magda e do senhor Nestor, tinham apenas 2 quartos, o quarto do casal e o quarto onde a Sandrinha dormia. A Sandrinha tinha um irmão mais velho, que já não estava mais morando com eles por outras questões, e aquele quarto agora era só da Sandrinha. A Sandrinha, durante esse período que a Joversina e o Juninho estavam lá na casa, ela precisou sair do quarto dela, pegar um colchão e colocar no quarto da mãe e do pai. E Joversina e Juninho passaram a dormir no quarto que era o quarto da Sandrinha. E tinha todo aquele desconforto para a Sandrinha pegar as coisas dela dentro do quarto, porque ela levou o colchão, mas as coisas dela, o guarda-roupa, ficava no outro quarto. Então, toda vez que ela precisava pegar alguma coisa dela, ela tinha que ficar esperando eles saírem do quarto, bater na porta, para conseguir entrar no quarto e pegar as próprias coisas. E com o tempo, a Sandrinha acabou dando falta de algumas coisas dela. Algumas bijuterias, algumas sandálias, coisas que ela não estava encontrando. E ela, claro, não queria apontar o dedo para ninguém, então ela começou a pensar que poderia ter perdido, deixado em algum lugar. Mas essas coisas começaram a sumir assim, de repente. Ela passou a não encontrar mais essas coisas que ela guardava. E até mesmo a dar falta de algum dinheirinho que ela deixava numa espécie de porquinho que ela tinha. A situação já estava bem inconveniente. E assim, a Joversina o dia inteiro andando atrás da Magda, enquanto a Magda fazia as coisas que ela tinha que fazer. Mas a Joversina mesmo não ajudava em nada. Não ajudava a arrumar a casa, não ajudava a lavar roupas.
E, inclusive, as próprias roupas ela deixava lá, para que a Magda desse um jeito de lavar. O Juninho saía para fora de casa, pisava lá fora na poeira e entrava para dentro de casa sem tirar o próprio sapato. Se lá fora estivesse molhado, se tivesse chovido, ele entrava para dentro de casa com os pés cheios de lama mesmo. E tudo aumentou. O trabalho aumentou, a luz aumentou porque eles tomavam banho e ficavam horas dentro do banheiro. Todo gasto havia aumentado, a alimentação, energia, água, tudo tinha aumentado. E por mais que fosse na roça, esses gastos aumentavam e mudava sim toda a estrutura da família da Sandrinha. O banheiro que vivia ocupado deixava a dona Magda, o senhor Nestor e a Sandrinha fora de si, assim, fora de conseguir fazer o que eles queriam dentro da própria casa. Houve vezes, inclusive, da Magda precisar ir ao banheiro e o banheiro estar ocupado e ela ir atrás da casa em algum mato para conseguir fazer xixi. Isso durante a tarde. O Juninho entrava no banheiro, trancava a porta e ficava lá por mais de hora. O senhor Nestor, que acordava cedo e tinha que fazer todo o serviço da roça, alimentar os animais, cuidar da plantação e fazer todo aquele trabalho da roça, que era um trabalho pesado, quando ele chegava em casa cansado, só querendo tomar um banho, jantar e ir dormir, o banheiro estava lá, sendo ocupado, ele não tinha sossego para fazer as coisas que ele costumava fazer junto com a dona Magda. E isso mudou a rotina de todo mundo da casa. E a situação, mesmo sendo extrema, foi muito difícil para a dona Magda, porque ela sempre tinha o medo de falar algo. Porque, principalmente naquela época e com a criação que ela teve, era aquela coisa: a visita é o principal da casa, até aquele momento que você deixa o melhor copo para a visita, o melhor prato, a melhor roupa de cama. A visita tem que ser tratada como prioridade. Dona Magda acordava cedo e fazia café para todo mundo, almoço para todo mundo, aquela trabalheira. E mesmo assim, ela sempre tratando com muito respeito, com aquele medo de tratar mal, né, por toda a educação que ela recebeu dentro da própria casa. E a Sandra começou a achar toda essa história muito estranha, porque assim, eles estavam ficando na casa da dona Magda e do senhor Nestor. Tinha outros parentes naquela cidade, mas eles não fizeram questão de visitar, apenas ficavam na casa da dona Magda e do senhor Nestor. Como diz, já beirando 3 meses que eles estavam ali, e o marido da Juvercina sempre tinha sido um homem muito ciumento. Ele não gostava muito que a Juvercina viesse e ficasse dias na casa dos parentes. E quase 3 meses, e eles ali ainda, e ela nem tocava no nome do marido mais. A Sandrinha estava achando aquela situação toda muito estranha. Então, a Sandra, aproveitando alguns momentos após a escola ou algum período de intervalo durante o trabalho, sempre que ela tinha a oportunidade, ela procurava saber através de algum parente para ver se eles sabiam de alguma coisa da vida da Joversina e desse Juninho. E ela também tinha alguns parentes lá em Mato Grosso, nessa cidade onde eles moravam. Então, ela estava tentando entrar ali em comunicação para saber se alguém tinha notícias do que tinha acontecido, porque ela sentia que algo não estava certo. Em um certo dia, enquanto a Sandra estava tentando saber mais detalhes, ela foi na casa de uma tia dela. E essa tia tinha uma vizinha que possuía telefone fixo. A Sandra tinha uma agendinha com vários números de telefones escritos nessa agenda, né? Então, ela levou nesse dia essa agendinha para casa da tia, para que elas pudessem conversar com essa vizinha, para que a Sandrinha ligasse para esses parentes do Mato Grosso para ver se eles tinham alguma notícia, para ver o que eles falavam, o que tinha acontecido. Ela queria entender melhor a situação, porque estava estranha essa situação. Então, ela estava meio que investigando, vamos dizer assim. Bom, a Sandrinha foi lá, ligou para alguns parentes, mas o pessoal falou que ia
procurar ligar para outros parentes para saber o que tinha acontecido, e ela não teve uma resposta imediata. Ao longo dos dias, durante todo esse período que Juninho e Joversina passaram na casa deles, o Juninho também às vezes costumava sair, ir para a cidade que era na rua, ficar uns 2 dias fora e voltava só depois para a roça. E ele fazia isso às vezes até andando mesmo, ele ia andando, caminhando. Bom, alguns dias se passaram, Sandrinha estava trabalhando, até que ela recebeu um recado da vizinha dela avisando que era para ela ir em um horário X lá para casa dela, porque ela iria receber uma ligação de um parente dela e era para a Sandrinha. Então, quando deu esse horário, a Sandrinha avisou lá, né, para o patrão dela. Então, ela foi para a casa da tia, chamou a tia e juntas elas foram para a casa dessa vizinha. Chegando lá, um tio da Sandrinha estava ligando. Ele morava em uma cidade vizinha de onde a Joversina e o Juninho morava e ele estava chegando com algumas notícias. O pai do Juninho, vou colocar o nome dele aqui de Jefferson, tinha descoberto que o Juninho estava mexendo com coisa errada, inclusive tráfico, drogas, entre outras coisas. E o Jefferson havia separado da Joversina porque ele ficou sabendo que a Joversina estava acobertando o filho. Ela sabia de tudo e ela começou a dar dinheiro para o filho, mesmo sabendo que ele usaria com drogas. E o Juninho tinha se enfiado numa presepada que o pai dele, Jefferson, achou melhor separar da mãe dele e sair de casa. Segundo esse tio da Sandrinha, o Juninho estava devendo o traficante, cobrou a Joversina, com medo do filho morrer, acabou pagando esse traficante. O Juninho estava andando com más companhias e, da última, o motivo que ele realmente havia saído da cidade foi porque na cidade tinha acontecido a morte de um sobrinho de um dos traficantes dessa cidade. E um dos suspeitos do falecimento desse sobrinho era o Juninho. Não tinha certeza se era o Juninho mesmo, mas até para a polícia ele estava sendo investigado, ele estava saindo como um suspeito e ele estava sendo procurado pelo traficante também. Então ele estava sendo procurado tanto pela polícia quanto pelo traficante e por conta disso eles fizeram uma mala, compraram essa passagem, não sabe se de madrugada como foi, só sabe que eles saíram fugidos da cidade e foram direto para a casa da Magda e do senhor Nestor. No momento que a Sandrinha ouviu essas palavras, ela perdeu o chão. Ela começou a tremer, teve uma crise muito provável, uma crise de ansiedade. E assim, ela não sabia o que fazer. Agora, ela estava morrendo de medo porque ela poderia ter, junto da casa dela, um possível assassino. Um cara que estava metido com um monte de coisa errada. Estava usando drogas. Ele poderia ser instável. Então, ela junto com essa tia começaram a conversar para ver o que seria possível fazer. Porque assim, ela queria que eles saíssem de lá, mas que não tivesse nenhum problema com eles. Porque ela tinha medo do Juninho estar armado, ele ter alguma arma dentro daquela mala, ele bater ou fazer alguma coisa contra alguém da família dela. Então, ela queria que eles saíssem meio que por vontade própria, para que não tivesse nenhum mal-entendido. E Joversina, sabendo de tudo, acobertando o filho e não falando nada disso para ninguém. Quando a Joversina voltou para casa, o Juninho tinha dado essas saídas dele para a rua e a Joversina estava tomando banho. Então, ela aproveitou esse momento para chamar os pais dela e contar tudo. Os pais dela também ficou em choque, mas Sandrinha disse que tinha pensado em uma forma de tirar eles de lá por livre e espontânea vontade. Então, a Sandrinha esperou a Joversina sair do banheiro. Quando a Joversina saiu do banheiro, Sandrinha foi lá conversar com ela.
Então, a Sandrinha começou a falar que a polícia local tinha ido até a casa deles perguntar por um rapaz com a mesma descrição do Juninho, inclusive mencionando algumas tatuagens específicas que o Juninho tinha. E ela disse que os policiais iriam voltar em breve para apurar melhor a situação, que eles tinham ido ali enquanto a Joversina estava no banho. Então, a Sandrinha disse para a Joversina que acreditava que muito provavelmente era algum engano, mas que os policiais retornariam para poder conversar com todo mundo junto, já que ela tinha avisado que estava alguns parentes na casa dela. O policial tinha perguntado quantas pessoas tinham em casa, se eles estavam com visita, e ela havia falado. Nesse momento, a Joversina arregalou os olhos e logo ela começou a juntar as coisas dela e falar assim: "Ah, então, tudo bem, não tem problema eles virem aqui, mas é que eu e o Juninho já estávamos pensando em ir embora hoje mesmo." Começou a inventar um monte de desculpa e ir juntando e arrumando as coisas dos dois. Joversina, então, saiu de casa dizendo que procuraria o Juninho para ver se ele tinha comprado as passagens para que eles voltassem, só pegassem as coisas e fossem embora. Mais tarde, eles voltaram para casa e eles já chegaram com a desculpa de que tinham comprado as passagens para irem embora às 9h da noite. E assim, eles nem conversaram muito, já foram saindo de casa, se despedindo e foram a pé até a rodoviária. Naquela época, tinha as charretes, que eram muito comuns e eram usadas até hoje, né? Em muitos locais do Brasil se usa, mas Joversina e Juninho não quiseram nem saber, falaram que iriam embora ali mesmo, que não precisaria eles levarem até a rodoviária, que de lá eles iam embora. E o pior, eles nem sequer agradeceram pela estadia e pelo tempo que eles ficaram ali na casa. Depois disso, ninguém mais teve notícias deles por um bom tempo. Até que depois de uns 2 anos, a Sandrinha soube que o Juninho tinha sido preso, mas acabou sendo inocentado da acusação de homicídio. Mas mesmo assim, ele estava envolvido com o tráfico, né? Depois disso, nunca mais eles voltaram a visitar os parentes. Eles nunca sequer ajudaram com os custos do tempo que eles ficaram lá. E foram 3 meses de muitos gastos psicológicos e financeiros, né? O senhor Nestor teve que vender uma novilha e um porco para conseguir pagar algumas contas que tinham se acumulado com esse tempo. O quarto da Sandrinha ficou assim, gente, num estado lastimável, um cheiro extremamente forte. O colchão dela estava manchado, tinha cinzas de cigarro espalhada, marca de barro de pé nas paredes. Ela teve que trocar tudo, ela teve que pintar. Foi o maior caos. Hoje, a Sandrinha, ela já é casada, ela tem filhos, ela cuida dos pais, mesmo que à distância. Eles ainda moram na roça, mas com a ajuda de cuidadores que foram contratados pelos filhos, né? Pela Sandrinha e pelo irmão dela. E depois disso, a vida seguiu. E a mensagem que a Sandrinha gostaria de deixar para vocês hoje é: tomem muito cuidado com quem você permite que entre na sua casa. Mesmo que seja um parente, um namorado, uma amiga, a gente nunca sabe a real história daquela pessoa. Pode ser que esteja fugindo da polícia, como nesse caso, devia para traficante e pode até colocar a sua família inteira em risco. Hoje, a Sandrinha morre de medo de quem ela leva para dentro de casa. Ela procura saber tintim por tintim quem são os amigos reais dela e os amigos do marido. E assim, se for preciso dizer não, gente, diga. O não, ele é libertador. E assim, visita sem ser convidado, gente, para mim é bem complicado. E visita por vários dias é mais complicado ainda, gente. 15 dias na casa de uma pessoa, 30 dias, 2 meses, sabe? É complicado isso. E eu sei que é algo vindo de coisas antigas mesmo, na minha família mesmo. Já teve muito esse costume. Hoje que as pessoas não têm tanto mais esse costume, sabe?
Mas esse costume é real dessas visitas irem e ficarem dias e dias. E assim, gente, vai para casa de uma pessoa, se você for visitar alguém, se você for convidado, cuide direito da casa que a pessoa tá oferecendo para você, sabe? Tem lá um quartinho aconchegante, um colchão te recebendo na casa. Cuide daquele lar que tá te recebendo, né? Porque a falta de cuidado, falta de noção, não ajudar com os custos, com os gastos, só dá trabalho. Olha que pesado, que perrengue, né? Bom, o que vocês acharam dessa história? Já passaram por situação parecida? Escreva para mim através do Bora Começar Podcast, @gmail.com. Você também pode acessar através do Telegram. Para isso, é só você entrar em nosso grupo do Telegram, me chamar no privado, pode me mandar por áudio ou texto. E agora a gente tem um WhatsApp, o 31 9103 6562. 31 9103 6562. Não aceitamos ligação através desse número, apenas mensagem por texto ou áudio. É só vocês aguardarem que eu chego até vocês de acordo com a fila. E se você quiser comentar sobre essa história com muita moderação e empatia, entre em nossos grupos, seja do Telegram ou do WhatsApp. É só você acessar o link na bio do Instagram. Gente, eu peço encarecidamente para vocês, por favorzinho, vamos aumentar minha nota aqui no Spotify. Por favorzinho, gente. Ai, Rayane, como faz? Então, você vai entrar dentro do perfil do podcast no Spotify. Lá em cima vai ter um sininho. Esse sininho é para que você receba uma notificação sempre que tiver uma nova história. Então, você clica nesse sininho para você seguir e receber a notificação. Vai ter do lado uma engrenagem e do lado 3 pontinhos. Você vai clicar nesses 3 pontinhos. Embaixo vai estar escrito avaliar programa. Você clica em avaliar programa e me dê 5 estrelas. Se você não gosta do meu podcast, não me dê nota nenhuma. Não precisa baixar minha nota. Você me manda um texto, um áudio, qualquer coisa me xingando, tá? Eu aceito. Ou você fala, Rai, melhora tal coisa, melhora X coisa. Pode me dar toque, eu já falei pra vocês que eu amo receber os conselhos e opiniões de vocês. E eu estou buscando o aprimoramento todos os dias. Estou lendo e estudando sobre isso. Então, é isso. Sejam pacientes comigo. É isso, gente. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Comente para mim de onde você está me ouvindo, o que você está fazendo enquanto você me ouve. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!